E passo a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Adail Carneiro, pelo tempo de 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Presidente Marcos Rota, vice-presidente Miguel Haddad, relator Zé Rocha e Vossa Senhoria Ricardo Leal, hoje como analista do Banco Central, que foi chefe do departamento do Banco Central responsável pelo combate à lavagem de dinheiro e hoje atual secretário executivo do COAF. Diante do exposto pelo nosso amigo Arnaldo Jordi, como consta na revista Congresso em Foco, toda essa questão, há-se uma operação que nós entendemos como duvidosa por não ter sido esclarecido a tempo da maneira que deveria ter sido esclarecido. E eu faço ao senhor, ainda como a parteante do caso suscitado aqui pelo deputado Jordi, o que fazer, na sua opinião, para que o BNDES não deveria permitir a subcontratação de empresas privadas para realizar esse tipo de certificação? Por que que a própria instituição não cria um departamento para fazer essa certificação? Essa é a minha primeira pergunta. Deputado Adail, Vossa Excelência quer que ele responda ao seu questionamento ou Vossa Excelência prefere fazer todos os questionamentos e ao final ele responde todos? Eu vou fazer mais uma, que eu tenho 4 perguntas, ele vai responder duas, depois depois mais duas. Okay. Segunda pergunta. Após a recente onda de casos de corrupção, que providências foram adotadas para aprimorar a capacidade de identificação da ocorrência de lavagem de dinheiro pelo COAF e por iniciativas que o órgão participa, como a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, o ENCLA? Diante dos recentes problemas com corrupção e empresas estatais, o Poder Executivo tem desenhado alguma estratégia para facilitar a identificação de casos de movimentações financeiras irregulares, evitando a lavagem de dinheiro desviados dos cofres públicos? Essa é a segunda pergunta. Terei mais duas após. Agradeço, Vossa Excelência, e passo a palavra então ao senhor Ricardo Leal para que possa responder os 2 questionamentos do deputado Adail, depois ele retoma a palavra para finalizar a participação dele. Com a palavra, Vossa Senhoria. Ok, obrigado, deputado. Bem, objetivamente, com relação ao BNDES, ele teria ou deveria ter, eu não saberia afirmar agora, uma área específica de, vamos dizer assim, de mitigação de riscos. Eu diria que toda, como comentado a partir dos questionamentos do deputado Arnaldo, todo banco de porte, né, avaliando as suas áreas de risco com relação a todo o tipo de risco, inclusive os riscos de lavagem de dinheiro, a má utilização de crédito ou o que quer que seja, né, tem, vamos dizer assim, monta ou constrói ou nomeia o chamado oficial de cumprimento, oficial de compliance, criando dentro da instituição uma estrutura proporcional ao tamanho da instituição, claro, como forma de mitigar eventuais riscos a que ela se exponha em situações de suspeição, em operações que possam lhe trazer tipo de questionamento dessa ordem, por exemplo, né, como o BNDES tem, né, como sua característica principal essas operações de empréstimo, né, creio que seria, né, uma medida de governança interessante avaliar que riscos essas operações submetem à instituição para poder identificar situações dessa ordem e corrigir eventuais contratações ou subcontratações, como o senhor destaca aqui, que podem trazer algum tipo de nocividade à legitimidade dessas operações. Não vejo nenhum problema, até recomendaria, se não existe alguma coisa nesse sentido. Com relação às ações voltadas à corrupção,
Bem, nós temos dentro do Estado a Controladoria Geral da União, que, vamos dizer assim, tem como sua principal bandeira, vamos dizer assim, o combate à corrupção. Na Estratégia Nacional, que a partir de 2005 não deixou de ser Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e passou a ser de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, trouxe para o ambiente da ENCLA, vamos dizer assim, todas as temáticas relacionadas à CGU e aos órgãos de controle, de uma forma geral, buscando, né, trazer mais evidência, mais luz, exatamente aquelas situações típicas que envolvem o Estado em licitações, em contratos, em coisas dessa ordem, que historicamente sinalizava ações de corrupção, atos de corrupção. E tudo o que se tem feito nesse sentido, ao longo dos anos, culminou, objetivamente falando, com a Lei 12.846, se não me engano, que é a Lei Anticorrupção, e dentro da estrutura da Estratégia Nacional, uma das ações é exatamente delinear a melhor forma de acompanhar ou de avaliar os chamados programas de integridade que agora a lei traz e imputa às pessoas que têm, às instituições ou órgãos que têm um relacionamento com o Estado ou do Estado, que necessitem, né, ter controles internos capazes de identificar ou de mitigar situações de corrupção propriamente dita, que pela prática, pelos usos e costumes, já se identificou como as situações mais clássicas. Okay? Então, voltado à corrupção, o COAF especificamente, como dito, não se volta a essa ou aquela situação do crime antecedente, ou seja, a partir das comunicações recebidas, independente do crime antecedente, dá curso, vamos dizer assim, aos casos em que identifica as situações de suspeição. Muito bem. Ok? Deputado Adail, Vossa Excelência pode retomar a palavra. Mais uma pergunta. Como o senhor vê, hoje, como secretário executivo do COAF, o fato de o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ter decretado sigilo por 25 anos de todos os financiamentos concedidos para projetos no exterior pelo BNDES, a exemplo do Porto de Mariel, que aqui foi suscitado pelo deputado Jordi. Isso não compromete a fiscalização da correta destinação dos recursos públicos envolvidos? E como fica a questão da transparência em relação à sociedade civil? Bem, a declaração sigilo, até onde a gente entende, ele é previsto na Lei Complementar 105. Então, as regras de sigilo a que se submetem as instituições, né, as autoridades, o Estado de uma forma geral, é definida, até eu entendo, por lei. Não sei qual é vamos dizer assim, a sustentação jurídica, né? Desconheço mesmo a sustentação jurídica desse ato do MIDIC que lhe permitiu esse tipo de declaração. Não sei com base em que argumentos teríamos que avaliar de uma maneira mais objetiva, e de antemão não sou formado em direito, né? Então não me arvoro a fazer qualquer comentário dessa ordem, mas entendo, né, pela lida aí no assunto, que as situações de sigilo estão definidas na lei. Fora delas, eu não sei se há, vamos dizer assim, essa condição de uma empresa, de uma autoridade de motu próprio se declarar, vamos dizer assim, coberta por essa situação. É a minha observação, a minha opinião. Enquanto a sociedade civil cobra transparência em tudo que deve ser feito, principalmente quando trata de instituições públicas, vem uma lei na contramão, né? Então, eu quero aqui fazer a Vossa Senhoria um pequeno relato e uma última pergunta. Em 2005, por ocasião dos trabalhos da CPI mista dos Correios, o senhor, então chefe titular do Departamento de Combate a Ilícitos Financeiros, o DECIC, do Banco Central, responsável pelo combate à lavagem de dinheiro, declarou que o esquema do publicitário Marcos Valério era igual ao do Paulo César Farias, o PC.
À época, chegou a afirmar que, mudando a database, não vejo diferença do que aconteceu agora com o que ocorreu à época do PC Farias. Diante de suas declarações, pergunto-lhe: o senhor vê alguma semelhança também entre as práticas criminosas detectadas naquela CPI dos Correios, onde iniciou-se o mensalão, e eventuais esquemas de corrupção que possam ser apurados na CPI do BNDES? Em 2005, né? Vamos lá, voltar a 2005. 2005. Me lembro dessa declaração porque tinha trabalhado também na CPI do PC Faria em 91, né? Foi talvez a primeira de maior impacto assim em âmbito nacional, até pelas partes envolvidas, vamos dizer assim, né? E naquela oportunidade, já em 91, 92, né? Pelo desenho que o Banco Central, vamos dizer assim, à época, mais detido ou mais voltado, até porque envolvia instituição financeira de uma maneira mais efetiva, né? Percebia que a tipologia era, quando a gente fala tipologia, assim, o modus operandi, né, se reapresenta, né, com alguma melhoria, com alguma adaptação, mas ele se repete. Daí essa, vamos dizer assim, a declaração de que, mudando a database, temos uma mesma situação, uma mesma prática, uma mesma conduta, né, que permite dissimular, vamos dizer assim, ou direcionar recursos, né, de maneira indevida para propósitos ilícitos. Foi esse o contexto, vamos dizer assim, da situação. E de lá para cá, o que a gente tem feito é tentar mapear, tentar identificar as chamadas tipologias que, independentemente das partes que estejam envolvidas, ela se encaixa com muita adequação a várias das situações que, pela análise das comunicações, nesse volume que eu antecipei para os senhores, nos permite, né, identificar pelas equipes de análise, ou seja, o uso de interpostas pessoas, o uso da publicidade, o uso de terceiros, vamos dizer assim, sempre no sentido de buscar a dissimulação, buscar o distanciamento entre a origem ilícita e a sua destinação final. Então, todas essas tipologias, vamos dizer assim, elas basicamente se repetem, mudam os protagonistas, talvez mudem alguns processos de transição, mas, ao final, a prática é a mesma. São operações de simulação, né, são ocultações que se observa e que, ao final, né, buscam exatamente, né, primeiro distanciar e, de repente, ter, vamos dizer assim, usufruto daquele bem, né, em seu proveito ou em proveito de terceiros. Basicamente é isso. Eu agradeço aqui a Vossa Senhoria, estou satisfeito e estou seguro de suas respostas. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço, Vossa Excelência.